Beleza, vai lá. Só para Bom, finalizar, hoje é a última reunião desse grupo de residentes que estava na nossa rodada. A gente começou bem, foi bem no início, né, da rodada que as nossas reuniões se iniciaram, 9 de junho. né? E foi evoluindo bem, o nível da reunião foi melhorando, todo mundo foi gostando e agora já pegou aí a tradição, né? E aí essa ideia que a gente teve de confraternizar no final da, da rodada é uma ideia bacana e vamos tentar fazer isso mesmo. E assim, eu acho que a reunião, além de auxiliar a todos nós em conhecimento, em estudar mais, eu acho até que os residentes, pelo menos os residentes dessa rodada, o João, o Ernesto e o Breno, eu senti eles bem focados na Uruonco, em tentar reproduzir as nossas reuniões aqui na nossa prática do dia a dia, dentro do possível, obviamente, nas situações em que a gente não tinha as medicações disponíveis, que a gente sabe que a gente está no serviço público e não tem, mas era sempre discutido caso tivesse a possibilidade, até como aprendizado. Então, foi muito bom. Eu espero que os residentes que rodaram também tenham gostado e que o próximo grupo que vier agora, que é a família do Aloysio, né? Aloysio, João Guilherme ele Tig. e Tigre. Não estão nenhum dos três aqui agora, né? Teoricamente, hoje é o primeiro dia da rodada deles. Hoje é dia Litig tá primeiro. de férias. Ah, o Litígio tá de férias. Tá. Que é Enfim. isso, Fernandão? Tô aqui, cara. Marcando presença. Ah, tu tá aí, pô. Achei que tu não tivesse. Então, espero que vocês também gostem da rodada, tá? Vamos começar, né? Beleza. Vamos lá. Bom, gente, hoje a nossa discussão é sobre um artigo da IAU sobre nefrectomia citoredutora adiada em pacientes com recém-diagnosticados de câncer renal metastático. Para começar, na verdade, para começar a falar desse assunto hoje, eu estou me botando no lugar de quem está assistindo essa aula também, lembrando os meus colegas residentes, principalmente os R1. Tem muita coisa que eu não sei, na verdade quase nada eu sei, então eu dei uma olhada em outros artigos, e esse artigo foi um artigo da Associação Francesa, que era uma atualização de 2018, 2020, sobre câncer de rim. Então, rapidamente, só para os residentes captarem alguma coisa a mais, além do artigo, a biópsia percutânea está indicada quando for influenciar a decisão terapêutica. Além disso, só um momento aqui, deixa eu mudar minha tela. Ih, rapaz. Nefrectomia parcial, basicamente, assim, T1A, as terapias ablativas e vigilância ativa são opções para pacientes mais idosos ou então com muitas comorbidades, com risco cirúrgico pior. Os tumores T1B, assim, basicamente, nefrectomia parcial ou então total em função da complexidade do tumor. A nefrectomia total é o padrão de primeira intenção dos cânceres localmente avançados ou localizados caprichosos. Os pacientes metastáticos, em caso de bom prognóstico, o tratamento pode ser submetido à cirurgia em caso de bom prognóstico. O tratamento médico sistêmico ele deve ser proposto nos casos de prognóstico ruim ou intermediário. O tratamento cirúrgico ou local das metástases também pode ser feito, principalmente nos pacientes que têm metástase única ou oligometastáticos. Os medicações de primeira linha recomendadas para pacientes metastáticos são basicamente o sunitinib, o pazopanib, que tem associação, que tem resultados semelhantes ao sunitinib, e além disso, os tumores císticos devem ser classificados de acordo com a classificação de Wozniak. Deixa eu tentar mudar esse negócio aqui que está na minha frente. Não sei como que eu faço isso. Bom, voltando. Agora,
alguns estudos eles mostram um benefício em termos da sobrevida dos pacientes submetidos à nefrectomia citoredutora quando são tratados com um inibidor de INF-alfa para o câncer de rim metastático, né? O nível de evidência da nefrectomia citoredutora, que é o assunto central do nosso artigo tema, ela pode ser indicada, ela tem benefício em termos sobre a vida em pacientes com metastáticos com bom prognóstico tratados com antiangiogênicos e com nível de evidência mais forte, o sunitinib sozinho não é inferior à nefrectomia citoredutora, seguida do sunitinib nos casos dos pacientes com risco intermediário ou ruim. Além disso, as recomendações para a nefrectomia citoredutora são basicamente dos pacientes metastáticos com bom prognóstico, naqueles pacientes com mau prognóstico, mas com intenções paliativas, e nos pacientes com prognóstico intermediário, a prioridade é o tratamento sistêmico e a nefrectomia citoredutora não é a primeira intenção de tratamento. Voltando agora para o nosso assunto, tema, esse artigo que eu vou apresentar hoje, ele foi um estudo observacional que tinha como objetivo caracterizar os resultados da nefrectomia citoredutora antes do sunitinib, depois do sunitinib e sem nefrectomia citoredutora, só o sunitinib. Foram analisados a sobrevida global e o tempo de falha terapêutica, que é o tempo entre a primeira terapia sistêmica até a segunda terapia ou então até a morte. Foram utilizados basicamente a curva de Kaplan-Meier, o estudo Cox, que é uma maneira retrógrada de análise de dados multissistêmicos. O método foi o seguinte: foram avaliados 1.561, se não me engano, pacientes vindos do IMDC, que é o International Metastatic Renal Cancer Consortium Database Consortium, para captar esses pacientes de câncer renal metastático recém-diagnosticados, de 2006 a 2018. O objeto do estudo foi, como eu tinha falado, os pacientes submetidos à nefrectomia citoredutora, apenas os pacientes que apenas fizeram sunitinib e os pacientes que fizeram nefrectomia citoredutora adiada, né, depois do sunitinib. Antes, depois, isso, apenas o sunitinib. Tiveram acompanhamento médio de 25 meses, um acompanhamento razoável, e foram excluídos os pacientes com primeiro tratamento mais de um ano depois do diagnóstico, os pacientes que demoraram mais de 6 meses entre os tratamentos também. Bom, a gente sabe que o prognóstico desses pacientes metastáticos tem melhorado à medida que melhora também as medicações e as terapias sistêmicas, né? A gente tem cada vez tem cada vez surgido mais medicações, e o sunitinib é um belo exemplo disso, o pazopanib também. Além disso, a nefrectomia citoredutora, ela aumenta a sobrevida global no câncer metastático. Existe também um estudo, um ensaio clínico Carmena, recente, que chegou à conclusão que o sunitinib sozinho não é inferior à nefrectomia citoredutora pré-sunitinib no câncer renal metastático de baixo ou intermediário risco. Resultados desse artigo de hoje foram o seguinte: analisados 1.541, eu tinha falado 1.561, 1.541, com tempo médio após o diagnóstico do câncer já metastático de 7,8 meses. Desses pacientes, 651, deu 42%, fizeram só o sunitinib, 805, 52%, fizeram a nefrectomia antes do sunitinib, e 85,
só 5,5% fizeram a nefrectomia citoredutora depois do sunitinib, que é esse Dzinho, é o deferred, que é o adiado, né, postergado. Só para não ficar pensando toda hora na sigla. Desses 1.541 pacientes, tiveram 1.202 mortes e 1.415, muitos pacientes apresentaram falha do sunitinib. Lembrando que esses pacientes foram acompanhados com um tempo médio de 25 meses. Né? Os resultados desse estudo, em termos de sobrevivência global e tempo de falha terapêutica em meses. Os pacientes que foram submetidos apenas ao sunitinib tiveram sobrevida global de 10 meses e o tempo de falha terapêutica em 4 meses. Os pacientes que fizeram cirurgia antes do sunitinib, sobrevivência 19 e o tempo de falha terapêutica de 8 meses. Já é um aumento bom, importante. Né? Mas os pacientes que fizeram a cirurgia citoredutora depois do sunitinib tiveram sobrevida global de 46 meses e um tempo de falha terapêutica de 13 meses. Um aumento muito importante. Comparando os pacientes que fizeram a nefrectomia citoredutora com os que fizeram só sunitinib, houve um aumento importante da sobrevida global da taxa de falha terapêutica, com um hazard ratio de 45%, intervalo um P menor do que 0,01, muito confiável, e a taxa de filtração e o tempo de falha terapêutica de mais 62%, com um P de 0,03, muito bom também. E comparando a nefrectomia adiada com a nefrectomia citoredutora pré-sunitinib, também houve um aumento importante, com hazard ratio de mais 52%, um P menor que 0,01 e um tempo de mais 71% e um P de 0,005. A probabilidade, agora jogando na curva de Kaplan-Meier, né? A probabilidade da sobrevivência global do sunitinib antes da cirurgia, essa curva em laranja, visualmente claramente superior às outras terapias, e o tempo da falha terapêutica também claramente superior. Ele demora muito mais para ter a falha terapêutica, mas a falha terapêutica ainda é muito ruim. Todos eles chegam lá, quando chega mais ou menos uns 24, 36 meses, praticamente todos já falharam. Esse estudo ele segue uma tendência de aumento de sobrevida global com a cirurgia citoredutora, assim como o estudo Carmena mostrou, na ASCO de 2019. Um outro aspecto importante é que 15 a 30% desses tumores metastáticos recém-diagnosticados, eles não recebem terapia sistêmica após a cirurgia citoredutora, o que pode, inclusive, falsear negativamente o resultado do estudo. Esses pacientes acabam não recebendo essa terapia sistêmica por conta de piora da doença ou então complicações pós-operatórias. Um outro aspecto também que a gente pode lembrar é que as medicações atuais são melhores que as citocinas, né? Uma tendência positiva geral. Então, esse artigo ele segue uma tendência, ele corrobora a tendência positiva da melhora do prognóstico do câncer renal, né? Os pacientes que são submetidos a sunitinib e também outras medicações, mas nesse caso sunitinib, eles servem para também selecionar ou excluir os pacientes que são melhores respondedores. Os pacientes que são melhores respondedores a essa terapia sistêmica inicial, eles são melhores também respondedores, melhores candidatos à cirurgia.
Então, um desafio para melhor resultado de sobrevida global e tempo de falha terapêutica desse câncer renal metastático é a escolha dos pacientes. Méritos desse estudo foram que eles usaram uma database que é o IMDC, como eu falei, que é uma base de dados muito consolidada. Além disso, teve um longo follow-up dos pacientes, no máximo lá de 60 meses, os pacientes que acompanharam mais tempo. E esse estudo também ele consiste com os resultados mais recentes da literatura, né? Além disso, apesar disso, é um estudo observacional, algumas diferenças individuais podem ter sido negligenciadas, como todo estudo observacional, né? O Pazopanib é outra medicação que, inclusive, é citada lá naquele outro artigo, tem resultados semelhantes e provavelmente se reproduziriam. Falta ensaios clínicos para a gente dizer isso. Além disso, não foi considerado o tratamento das metástases, o que também pode mudar os resultados desse artigo, e não foram também discriminadas as indicações das nefrectomias citorredutoras. Lembrando que as paliativas poderiam, muito provavelmente, piorariam os resultados do estudo. A gente consegue concluir, então, que a nefrectomia citorredutora proporcionou um aumento da sobrevida global e do tempo de falha terapêutica, mas, sobretudo, em pacientes bem selecionados, pacientes que foram bons respondedores à terapia sistêmica pré-operatória, e ainda é necessário aprimorar os critérios de seleção e seguir em frente e fazer um ensaio clínico para estabelecer realmente o papel da nefrectomia citorredutora, que vem de encontro aí com os resultados recentes da literatura. E é isso. Beleza, João. Deixa eu começar comentando, então. Primeiro, foi boa a apresentação. Eu acho que eu e Fernando, a gente tem escolhido os temas e, como a gente sempre falou no início, no fato de ser CR1, R2 ou R3 não muda nada. Daqui a 2 anos você é R3 e 3 anos você já é urologista. Então, todo mundo está em níveis muito similares, né? E esse era um tema mais difícil. O tema, eu não digo nem um artigo, né? Mas o tema, mas não tem problema nenhum. Você matou no peito e fez muito bem. Esse é um tema muito difícil porque por vários aspectos, né? Primeiro que essa não é uma realidade que a gente vive no dia a dia do SUS, entendeu? Então, a gente ali na UERJ, esse talvez seja um grande calcanhar de Aquiles que a gente tenha lá, a gente não tem tratamento terapia-alvo, né? O sunitinib, ele por muito tempo foi o padrão ouro, né? Antes era o sorafenib, antes eram as interleucinas, né? Interferon-alfa que você falou, altas doses de interleucina 2, interleucina 2, depois passou para o sorafenib, outras medicações, e daí chegou no sunitinib, né? E aí, nos últimos anos, a gente pode dizer, assim, mais ou menos nos últimos 5 anos, 5, 6 anos, a gente teve uma revolução dentro da área do câncer renal metastático. Esses pacientes, até então, a sobrevida média deles era de, no máximo, os com sorte, câncer de rim metastático era no máximo 2 anos, né? Em média, eles morriam antes, até 1 ano, né? E como você falou, né, na discussão do artigo, teve uma impressionante revolução em termos de novas medicações, né? Especialmente agora os imunocheckpoints, né? Especialmente o nivolumab. Então, é uma combinação imensa de drogas. O sunitinib, agora tem o pazopanib, que é uma medicação mais moderna, e existe uma série de medicações que não faz parte da nossa realidade no SUS, e mesmo
no privado ainda há uma certa dificuldade, né? Que são medicações muito caras, mas que são medicações que mudaram completamente a história natural de tratamento do câncer renal metastático e hoje se mudou muito o conceito de como abordar esses pacientes. Então, assim, basicamente, a gente precisa ter algumas ideias na cabeça, como se fosse um take-home message, né? Assim, até antes dessas medicações, enfim, antes do estudo Carmena, vamos dizer assim, porque o Carmena foi publicado no New England em 2018 e ele causou um reboliço enorme entre urologistas. Por quê? Porque até então se tinha na cabeça que você tem que fazer a nefrectomia citorredutora. Então, a gente lá na UERJ chegou a fazer muito, né? Porque tinha essa ideia, né, de você, um paciente metastático renal, se ele tivesse uma condição clínica boa, ele iria direto para a nefrectomia citorredutora, né? Até porque é a única coisa que a gente conseguiu oferecer, né? O próprio sunitinib há uma certa dificuldade, a gente não está tendo lá no Pedernest. Então, esse foi o conceito inicial, através de diversos estudos observacionais retrospectivos como esse, né, de que a nefrectomia citorredutora era superior a não fazer nada, né, ou fazer só uma medicação. Acontece que em 2018, esse estudo Carmena, e esse estudo eu acho que até vale a pena, na próxima vez que a gente voltar para câncer de rim, a gente apresentar ele, o estudo em si, junto com a sua atualização, eu acho que vale muito a pena, porque esse foi o maior estudo, né? Foi um estudo randomizado, fase 3, com N relativamente bom, assim, de 450 pacientes, e que randomizou dois grupos. Um grupo tomava apenas a medicação sunitinib, né? Paciente de câncer renal metastático, e o outro grupo fazia cirurgia, nefrectomia citorredutora, e partia para o tratamento terapia-alvo, né? E esse estudo, a conclusão dele foi uma não inferioridade do sunitinib apenas em relação à nefrectomia citorredutora seguida do tratamento sistêmico. Então, você imagina, né? Todo mundo, até 3 anos atrás, tinha um pensamento, não, vamos fazer nefrectomia citorredutora. Fazíamos na UERJ. Paciente metastático caía para dentro se tivesse condição clínica. Mesmo aí não tendo terapia sistêmica. Mas esse estudo causou uma revolução. Então, as pessoas pararam de operar nefrectomia citorredutora, exceto por questões paliativas, como você falou, dor, sangramento, massa palpável grande, enfim. Só que esse estudo Carmena foi um estudo que teve muitos vieses, inúmeros vieses, né? Isso é amplamente discutido, né? Se você botar naquele site Uro Today, você vai ver um monte de discussão sobre o Carmena. É até interessante vocês darem uma olhada nisso. Por quê? Porque, basicamente, assim, os pacientes eles eram divididos em 2 grupos, 450, metade para um lado e metade para o outro. Só que os pacientes, por exemplo, que tomaram terapia sistêmica, né, o sunitinib, alguns responderam tão bem que foram para a cirurgia, né? Então, foi em torno de 17% desses pacientes que tomaram terapia sistêmica e o planejamento deles era só ser terapia sistêmica, eles foram para a cirurgia, né? Só que esses pacientes continuam contando no braço sunitinib apenas, né? Assim como os pacientes que iam fazer a nefrectomia citorredutora seguido da terapia sistêmica, que era o outro braço, muitos pacientes também, nessa média, você botou ali de 15% a 30%, porque esse estudo foi progredindo, né? Não tomaram terapia sistêmica, né? Então, o que aconteceu? O grupo sunitinib apenas ele foi um pouco beneficiado, porque alguns pacientes, em tese, operaram, esse é um viés, e o grupo da cirurgia foi um pouco prejudicado, porque também não fez o tratamento sistêmico, né? Além disso, houve uma crítica muito grande em relação ao grupo dos pacientes operados, né, que tinham pacientes também de prognóstico muito ruim, né? E uma hipótese que surgiu desse estudo, né, e o pensamento comum que veio no final disso tudo, dessa ampla discussão que a gente vê nos congressos, nos debates, enfim, é que, possivelmente,
talvez valha a pena você selecionar o candidato, fazer o tratamento sistêmico prévio para seguir fazer a nefrectomia citoredutora naqueles respondedores, né? Nos pacientes respondedores, que foi o que esse estudo observou, né? E que esse é o pensamento que a gente tem hoje, ou seja, os pacientes de melhor prognóstico. E isso é uma coisa que eu acho que a gente pode passar a fazer lá no ambulatório, porque a gente sempre chega com o paciente lá metastático. Isso é um problema nosso, né? Que a gente enfrenta lá, que chega o doente metastático, câncer de metastático, a gente não tem que fazer porque eles têm um prognóstico muito ruim. E esses pacientes com prognóstico ruim não são bons candidatos à cirurgia, né? Então, algo que a gente pode fazer, até para um exercício nosso, é aprender a classificar esses pacientes em grupo de risco. Né? Então, você citou aí o IMDC, né? Que é uma classificação de risco, né? Que tem risco favorável, intermediário e risco desfavorável, né? Do câncer de rim, como a gente faz no câncer de próstata. E tem o do Memorial Sloan Kettering, né? Que é outra classificação de risco. A gente usa mais o IMDC, mas as duas estão corretas. Eu acho que é um exercício que a gente pode fazer, né? Então, essas classificações levam em consideração o tempo do aparecimento da metástase, né? Então, se a metástase foi de novo, que a gente chama de apresentação inicial, já ganha um ponto e já deixa de ser favorável, diferente de um paciente que progride para uma metástase, né? E aí tem hemoglobina, cálcio, neutrófilos, plaquetas, tudo que a gente tem acesso. Então, acho que daqui para frente, a gente pode pegar esses pacientes que chegam lá e tentar pelo menos classificar eles, né? Mas infelizmente a gente tem muito pouco a fazer, né? Porque a gente também não adianta fazer só a cirurgia se a gente não tem a terapia-alvo. Então muitas das vezes a gente acaba encaminhando esse paciente para lugares que aqui no Rio, basicamente, que eu não sei se o Fernando conhece outro lugar, eu acho que é o INCA que faz, né, esse tipo de tratamento com pazopanib, sunitinib e eventualmente outras drogas. Agora, também existem muitos ensaios clínicos, né, que a gente precisa se atentar, né? Então, a gente pode também, se não conseguir oferecer o tratamento melhor, aqui a gente pode incluir esses pacientes em ensaio clínico, né? Então, acho que essa é a grande mensagem. Um artigo é um artigo, eu acho que ele é muito similar ao artigo que foi apresentado semana passada, assim, é um estudo observacional, né? Não é um estudo randomizado, não é um estudo controlado, mas é uma observação de análises prospectivas, né? E com um N absurdo, né? 1.500 pacientes, né? E que tira certas conclusões que é mais ou menos de acordo com o que a gente vem observando. Ou seja, pacientes de prognóstico muito ruim, tratamento sistêmico é o que resta, né? Risco intermediário, a gente tem a tendência a fazer... tudo tem que fazer biópsia, tá? A tendência é essa, fazer biópsia. E também é bom lembrar que todos esses estudos são baseados em carcinoma de células renais claras, né? Uhum. Então, a gente tem que torcer para que ele seja de células claras, porque senão perde todo o parâmetro, né? E a biópsia, né? E os pacientes de risco intermediário, a tendência a fazer biópsia e fazer o tratamento sistêmico, né? E, eventualmente, paciente de bom prognóstico, ou seja, aqueles pacientes que não é o paciente que se apresenta com metástase de novo, é um paciente que progride para uma metástase, faz-se uma nefrectomia e, como foi falado também, terapia direcionada à metástase, né? E outras coisas que podem ser feitas. Mas, basicamente, é isso. Eu acho que é um tema muito espinhoso para a gente, porque a gente não lida diariamente com todas essas medicações e a gente certamente vai voltar a esse tema com o Carmena e outros artigos para poder aprender um pouquinho mais sobre esse assunto. Vou falar um pouquinho também. Paulo, muito bom teus comentários. Você quase que esgotou praticamente tudo. Muito bem lembrado essa questão que você falou até da tendência de os pacientes serem submetidos a uma terapia sistêmica e, dependendo do resultado dessa terapia sistêmica, o paciente vir ser submetido ao tratamento cirúrgico ou não, né? Inclusive, uma continuação do Carmena, o João até citou no trabalho dele, que eles publicaram em 2019, já
fazendo uma comparação dos pacientes que foram operados, né, dos que tinham respondido bem ao tratamento sistêmico, né? Uma crítica, né, que poderia ser feita a esse trabalho apresentado foi o N dos pacientes da Deferred Cytoreductive Nephrectomy, mas acaba caindo muito nisso que o Paulo falou, né? O N é pequeno porque provavelmente foram os pacientes que tinham respondido bem, mas isso acaba nos levando a uma ferramenta a mais no tratamento desses pacientes, que são pacientes que muitas vezes, quando chegam para a gente já não tem o que fazer e tentar apenas uma paliação para eles. É importante frisar, o João, que tanto no Carmena como nesse artigo, né, o que eles frisaram mais foram os pacientes de risco médio e intermediário, né? E a gente saber selecionar esse paciente é muito importante. Quando a gente fala de paciente de baixo risco, seria aqueles pacientes oligometastáticos, né? Esses pacientes parece que ainda se beneficiam do tratamento cirúrgico, de uma citorredução, até por conta da possibilidade de tratar metástase quando ela é oligometastática. Um tipo de câncer que geralmente era contraindicado o tratamento é quando tinha cometimento já de metástase do sistema nervoso central, né? Então, com os tratamentos sistêmicos, pode ser que a gente tenha uma resposta melhor. Mas, João, você, pelo visto, você leu o Carmena também, além do trabalho. Acho que ele caiu, João. Acho que ele João caiu? Acho que ele caiu. Tá, mas tudo bem. Eu não sei se todo mundo teve a oportunidade de ler o artigo, e quem se interessou, leu, pelo menos pesquisou alguma coisa em relação ao Carmena, porque ele é citado no artigo. Breno, você que está terminando a rodada aí, quais seriam os critérios utilizados pelo IMDC ou pelo Memoriam, que são muito semelhantes, para a definição do risco do paciente, para classificar ele em baixo risco, moderado, intermediário? Porque eu acho que isso é interessante até para a gente colocar numa prática, né? Sabe dizer, Breno? Cara, eu cheguei a ver, inclusive eu tinha entrado no site na época para dar uma olhada, cara, dos critérios. Pô, de cabeça, eu lembro que era o PS do paciente, a quantidade de comorbidades que ele possuía. Cara, aí eu realmente não lembro dos outros critérios. Marina, sabe? Marina Ramírez? Não? Mululo? Não. Não. A Luísa, sabe, Luísa? Não vou saber não, Fernandão. Então, porque é interessante, né? A gente conseguir jogar isso na prática. Então, assim, eu deixei até anotado aqui para responder para vocês, mas eu não vou responder, não. Deixei aqui na minha colinha, né? Porque às vezes decorar de cabeça a gente esquece alguma coisa. Então, vou deixar aí como exercício para vocês darem uma olhadinha, ou no Memorial, ou no IMC, que é o IMDC, porque isso é algo interessante, porque quando a gente lê, a gente memoriza mais e tentar jogar na prática. Deixa eu dar uma colher de chá aqui, cara, porque aí eles já pegam isso agora aqui. Deixa eu mostrar aqui, ó. Isso aqui é algo que a gente pode... Olha aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Estão vendo? Deu uma colher de chá, hein? Esse aqui, ó, você tem a classificação... O IMDC tem até no Medcalc, professor. Tem. Sim. O do Memorial também. Caiu aqui, tive um problema aqui com a internet. Foi mal. Fala, Paulo. Aqui, são os dois, né? Isso aqui é a nomenclatura que a gente usa. Isso aqui é como se fosse, né, câncer de próstata baixo risco, intermediário ou alto risco. Então, o Memorial, né, é um intervalo do diagnóstico para o tratamento menor do que 1 ano. Performance status. Isso aqui é o tempo... cada um gera um ponto, né? Um risco prognóstico, né? Então, se o performance status for menor que 80%, aí vocês vão ler. Isso aqui é um performance status, né? Basicamente, né? O LDH maior do que 1,5 vezes o limite superior.
o cálcio sérico acima do limite da normalidade e hemoglobina abaixo do limite da normalidade. Então, são coisas simples, né, que a gente tem. Então, por exemplo, um paciente que já não tem uma vida plenamente ativa do ponto de vista de performance status, a gente observa aqui que o risco prognóstico, para ser de baixo risco, ele tem que estar gabaritando. Hemoglobina boa, cálcio normal, LDH normal, ele tem que chegar andando, pronto para fazer suas atividades físicas, e o intervalo entre o diagnóstico e o tratamento tem que ser maior do que 1 ano. Né? Risco intermediário é 1 ou 2 riscos prognósticos, e o baixo risco, o risco ruim, né, desfavorável, 3 ou mais fatores de prognóstico. Aí a gente observa aqui que tem poucas mudanças. Né? No IMDC, você tem também o primeiro critério, o segundo do performance status, o terceiro da hemoglobina, o quarto do cálcio. Tá? O cálcio ele também está incluso aqui. Tá? O que muda você tira o LDH e coloca, aqui no caso são 6, aí entra o neutrófilo acima do normal e as plaquetas acima do limite da normalidade. E também você calcula da mesma forma. Nenhum risco prognóstico, 1 ou 2, aí fica intermediário, e 3 ou mais é desfavorável. Então, acho que isso a gente pode exercitar, pelo menos, né? Fazer lá, eu acho que isso cabe. Não, cabe total, Paulo, até porque chega esse paciente para a gente, né? Seria até um paciente que a gente não gostaria muito de receber, mas muitas das vezes eles vêm encaminhados pelo CISREG, né? E às vezes paciente com múltipla metástase, então é interessante para o exercício mesmo. E, eventualmente, né, quando é que a gente consegue indicar uma cirurgia lá no Pedernet nesses pacientes? Hoje em dia, né? Basicamente é com critérios de paliação, né? Tem que ser um paciente com uma boa performance status, né? Ele não pode ser o risco muito desfavorável e ele tem que ter, por exemplo, um sangramento grande, uma dor. Basicamente, ele tem que ter mais doença dentro do rim do que fora na metástase, né? Isso até é uma coisa que as pessoas se orientam para fazer nefrectomia citoredutora. Mais doença dentro do rim do que fora do rim, né? Então, se eventualmente tiver um paciente com esses critérios de paliação, a gente consegue fazer. Senão, a gente vai estar fazendo algo mais para incompleto, né? Fica deficiente, a gente acaba direcionando mais os pacientes. Vamos lá, pessoal. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Só uma coisinha, o que ficou nesse artigo? O que foi definido como falha terapêutica? Ele definiu ou não tinha um critério? Falha terapêutica foi... que eu me lembre, tinha sido, peraí, não estou com o artigo aqui, não. Foi não mal. me lembro muito, tá? Posso falar besteira. Mas falha terapêutica... esqueci. Foi 6 meses. Tranquilo. Esqueci, falar besteira, mas não falar. Eu acho que foi progressão de doença ou morte, né? A falha terapêutica foi a necessidade de uma nova medicação ou morte. Né? Eu só não me lembro o tempo exato. Se eu não me engano, acho que foi... Eu acho que era 6 meses. 6 meses, eu não me lembro exatamente. Mas era morte ou necessidade de mudança de tratamento. Né? Isso. Cara, assim, no Pedernet, a gente tem alguma coisa à disposição para esses pacientes que a gente possa indicar? Ou... Pedernet? Fala aí, Fernando. Não temos. Infelizmente, não. No SUS, a gente tem alguma coisa, cara? INCA? INCA eu acho que tem. INCA tem Pazopanib, tem outras drogas lá. Agora, uma coisa que a gente tem, que a gente pode fazer, volto a dizer, existe uma série de clinical trials em andamento, tá? E esses pacientes, eles são ótimos candidatos. E o paciente do SUS, ele pode entrar no clinical trial de clínica oncológica, isso não tem problema nenhum, tá? A partir do momento que... Inclusive, nos Estados Unidos, né, boa parte desses pacientes, eles são tratados em clinical trials, eles não são tratados no sistema de seguridade deles. Então, uma coisa que a gente pode fazer, é porque é tanta coisa que a gente se envolve, né?
é vocês se atentarem aos clinical trials em andamento. Volta e meia, eu recebi até um agora do COI, eles mandam uma série de clinical trials, o INCA também tem, eu não sei todos de cabeça. Então, a gente pode observar e vocês ali ativamente podem detectar esse paciente, é possível, né? E encaminhar. E se você fizer isso, vai ser a melhor coisa para o paciente. Porque provavelmente ele vai ser tratado com as melhores drogas não disponíveis aí, nem no mercado privado. Pô, até interessante a gente ter essa relação para já encaminhar o paciente direto, né, cara? Lá do ambulatório, então até mesmo direto da sessão. A gente tem alguns pacientes. Exato. Grandes clínicas, a COI, Oncoclínica, em algumas situações eles até mandam comunicados. Eles mandaram agora o COI, para coletar alguns tipos de pacientes. É importante a gente ficar atento a isso, como nós temos um volume muito grande de pacientes, poder contribuir até para o trabalho e para a melhora do paciente, sem dúvida. Quando eu receber ou quando alguém receber, põe no grupo, que aí já liga o alerta de todo mundo, né? É importante isso. Verdade. Mais algum comentário, gente? Paulão, Professor, também... o tempo de falha terapêutica foi isso mesmo. Foi o tempo da primeira terapia até a segunda terapia ou morte. Beleza. O aplicativo que eu falei que tem chama MD Calc. É um aplicativo que é de graça. Você só coloca o seu e-mail, senha, coisa para fazer o cadastro. E ele tem o IMDC de graça. O do Memorial também. Do Memorial você só coloca e já... Do Memorial é só entrar no site, né? Só entrar no site. Exato. Paulão, quer falar mais alguma coisa? Acho que a gente pode finalizar, né? Só semana que vem, né, Fernando? Teve que inverter a ordem, né? Foi. Eu comentei já com o Aloysio, né? A programação inicial na semana que vem seria uma aula do Dr. Elcio sobre reabilitação peniana pós-prostatectomia radical. Só que ele teve um probleminha, pediu para adiar a aula para a semana seguinte, então a gente trocou e botamos o artigo que o Aloysio vai apresentar na próxima terça. Beleza, Aloysio? Acho que ele tá aí, não. Não, tô combinado. Eu tô falando, tá dando pra... Tá fechado. Aí a programação também eu botei lá no grupo pro pessoal já... Eu acho que é muito proveitoso quem dá uma lida antes, né? E já vai acompanhando. Eu acho que rende mais, né? E eu acho que é isso, né? Podemos encerrar. Obrigado e parabéns ao João, ao Ernesto e ao Breno, né? Que participaram com a gente aí nesses últimos 3 meses. Foram muito ativos, tanto no ambulatório como aqui na reunião. E que venha o próximo grupo agora. Amém, Senhor. Isso aí. Então é isso aí, gente. Valeu, pessoal. Valeu, Fernandão. Valeu. Abraço. Valeu, tamo junto. E amanhã já temos ambulatório. Ai, que gostoso.